Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Profissão Paisagista. Aqui nós abordamos estratégias de como você que faturar R$ 10.000 ou mais por mês, atraindo os melhores clientes, fechando projetos incríveis de maneira prática e eficaz. Eu sou Maria Fernanda Padovese e hoje nós temos uma convidada super, hiper especial, a paisagista Michele Carvalho. A Michele Carvalho, ela já nos acompanha desde antes de ser nossa aluna, se tornou nossa aluna e hoje ela vai me contar um pouco dessa trajetória. O que aconteceu com ela, o que mudou, o que fez ela, o que teve de impacto na vida dela a participar da profissão paisagista. Então vamos lá, só vou aguardar ela chegar pra gente poder iniciar. Vamos lá. E enquanto isso, eu gostaria de falar para vocês sobre todo esse processo, sobre todas essas aulas que vocês tiveram, sobre todo esse acompanhamento que vocês tiveram e que nós abrimos hoje as inscrições do treinamento de profissão de paisagista. Estou muito contente com cada pessoa que já está entrando, que já tomou a decisão de transformar a sua vida, que já está aproveitando as aulas, aproveitando da plataforma para poder se aprimorar ainda mais a profissão. E o melhor, né? As 20 primeiras vagas que forem preenchidas ganharão 3 mentorias individuais comigo. Só exclusiva, comigo. Só isso vale muito mais do que o curso inteiro. A Michele chegou. Vamos ver se eu já consigo chamar ela. A Michele ela vai contar pra gente hoje como ela conseguiu parar de sofrer com os concorrentes, vamos dizer assim, que só brigavam por preço, e hoje ela conseguiu reconhecimento profissional e não sofre mais com isso. Olá, Olá, boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bom e com você? Tudo bem, graças a Deus. Ai, que bom, seja muito bem-vinda. Obrigada. É muito bom ter você aqui. Ai, eu fico feliz de poder fazer uma live com você sabe disso. Ah, você mora no meu coração. E é a segunda vez, né? Eu tava lembrando hoje que Segunda vez. você participou de uma live comigo antes de você se tornar do Profissão Paisagista, né? Foi verdade. Foi antes. E agora dá pra gente ainda você contou sobre já a mudança que você teve antes, e agora eu quero que você vai contar hoje um pouco mais, né, dessa sua trajetória. Sim, Então eu quero que primeiro, né, mais uma vez, bem-vinda. E eu quero obrigada. que você conte um pouco do resumo da sua história. Conta para mim um pouco a sua trajetória, de como que você começou no paisagismo, como que você descobriu isso do paisagismo em você, como que era a sua vida, né? Por que você veio procurar aqui? O que você veio procurar aqui no Profissão Paisagista? Tá, então vamos lá. Boa noite a todos, tá? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Michele Carvalho, sou paisagista em Campo Belo. Eu sou bióloga, né, com especialização em paisagismo, e essa escolha da profissão foi mesmo lá na faculdade, né, quando eu ainda estava na faculdade de biologia, né. Biologia tem um leque, né, enorme de segmento, né, tem várias áreas que a gente pode seguir, e eu ficava ali, né, sem saber para que lado que eu ia, né. Eu já sabia que eu não queria dar, né? Apesar que eu posso atuar, né? Mas eu sabia que eu não queria ir para esse lado, eu queria uma coisa mais prática, né? De colocar a mão na massa mesmo. E quando eu vi, assim, assuntos relacionados ao paisagismo, aquilo ali me despertava uma coisa muito grande, assim, dentro de mim mesmo. Aí eu pensava, eu acho que é isso.
E aquilo me encantava, né? Aquele trabalho, você utilizar as plantas para poder deixar um espaço bonito, você conseguir desenhar aquilo, criar. E eu falei, eu acho que é isso. E antes de eu concluir a faculdade, eu já tinha definido para mim, eu já tinha definido o nome da minha empresa, que eu sei, eu nem imaginava quando que essa empresa ia sair, mas eu já tinha definido o nome, já tinha a logo na minha cabeça, já estava tudo ali. Tudo Tanto alinhado. é que eu já estava tudo alinhado, né? Só faltava o curso e sair fazendo o negócio acontecer. Mas eu já tinha ali esquematizado, né? Tanto é que a minha empresa, quando eu comecei, chamava Biodesign Paisagismo. Né? Eu não trabalhava ainda o meu nome como a minha marca. E a logo era outra logo, né? Era uma árvorezinha também, mas não era essa árvore que eu trabalho com ela hoje. Aí, à medida que eu fui caminhando, né, que eu fui. Eu lembro quando eu fiz meu primeiro jardim, morrendo de medo, né? Tinha medo assim, nossa, depois que eu virar as costas, se essas plantas morrerem, se eu tiver feito alguma coisa errada e o cliente vai vir atrás de mim, o que eu vou fazer? Morria de medo. Mas deu certo, graças a Deus, né? O primeiro jardim. E daí foi acontecendo, né? Foi devagarzinho caminhando, as dificuldades, né? Que a gente até falou sobre isso, que fizeram parte dessa caminhada. E foi tudo desenrolando. Então, à medida que eu fui caminhando, né, que eu fui crescendo, que eu fui conhecendo novas oportunidades, novas pessoas, eu fui percebendo a necessidade de começar a trabalhar o meu nome, né, como a minha marca. Eu comecei, só que aí eu estava muito apegada ao outro nome, pela forma que ele nasceu, né? Tem todo um carinho ali envolvido. E eu estava um pouco apegada, que eu falava, mas como é que eu vou largar o design paisagens para lá, né? Aquela arvorezinha e tal. Só que aí eu falei, não, eu preciso fazer isso. Aí eu mudei a logo, né? Coloquei meu nome como minha marca. E aí tá indo, né? Mas as dificuldades, né? Assim, a gente não consegue falar tudo aqui, né? Mas quando eu iniciei, eu tinha muitas dúvidas em várias coisas, né? Que eu imagino que muitas pessoas aqui tenham essas mesmas dúvidas. Relacionada à mão de obra, eu não sabia como que eu ia fazer com essa mão de obra, onde que eu ia procurar, se eu tinha que fichar, se eu não tinha, como que seria isso, eu não sabia. Fornecedor também foi uma grande dificuldade que eu tive, sabe? É, Foi muito complicada a questão do fornecedor. Hoje, graças a Deus, eu tenho dois que me atendem muito bem, né? Que conseguem atender às necessidades da proposta, né? Do projeto que eu vou colocar. Tive essas dificuldades, questão financeira, questão administrativa, como captar cliente, como que orçamento, como que eu vou precificar meu trabalho. Então eu tinha todas essas dificuldades. E aí eu ficava totalmente assim angustiada, né, porque eu não sabia como que eu ia solucionar essas questões. Eu não fazia a mínima ideia, falei, gente, como que eu vou fazer meu negócio ficar mais profissional, né? Não ficar aquela coisa amadora. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou conseguir me organizar para isso? Eu não sabia de forma nenhuma. E eu pensava assim, com quem que eu vou conversar para me orientar? Porque eu não tinha essa pessoa. Até que na minha cidade, quando eu estava iniciando, já havia um paisagista com a mesma formação que eu. Até a especialização ele fez no mesmo lugar que eu. E eu tentei aproximar dele, né, para ele me dar essa orientação. Eu queria ir para o campo com ele, né, acompanhar para me ver como que era a minha plantação, como que tinha que ser feito. E ele não quis. Ele fechou a porta para mim. Ele não se colocou à disposição. Acho que por medo, né, tipo assim, é uma concorrente, né, como é que eu vou ajudar? Mas eu tive esse não. E eu fiquei muito triste, eu falei, nossa, vou ter que ir sozinha mesmo, né? E caminhei um bom tempo sozinha, dei muita cabeçada, errei em diversas coisas, né? Porque a gente por não saber mesmo, né? Fiz investimento errado, que até hoje eu estou pagando esse investimento errado que eu fiz, né? Por não saber mesmo. Então, assim, até que um dia, né? E nisso eu chorava, eu desesperava, eu falava, meu Deus,
né, na outra live que a gente fez, eu contei de uma cliente, né, que foi o primeiro jardim que eu peguei, né, naquele momento era um valor que para mim era muito significante, né, tipo assim, nossa, meu primeiro trabalho e eu recebendo esse valor, assim, eu não era mais, porque eu já fui assalariada, já trabalhei em outras áreas, né, de outras formas, e eu ganhava um salário, né, e naquele primeiro momento veio um valor maior na minha mão e eu pensasse, nossa, é fruto do meu trabalho, eu fiz o meu esforço, o meu estudo, da minha capacidade, né, e eu fiquei muito vislumbrada daquilo que eu falei, gente, mas isso está acontecendo, né, e na hora de ir lá na cliente, receber o valor, ela já tinha passado o orçamento para ela já sabia, mas na hora de ir lá receber, né, o valor do trabalho que eu já tinha entregado para ela, eu fiquei com medo. E tanto é que eu pedi meu esposo, ele até está aqui com a gente, viu? O Luiz, ele, né, é meu cúmplice, né? Ele está comigo em todas. Eu falei assim, Luiz, pelo amor de Deus, vai lá, recebe esse dinheiro para mim, porque eu tô com medo, ela vai brigar comigo, ela vai falar que tá muito caro, que eu tô doida. E ele foi na maior naturalidade, falei, né? E eu escondi dentro do carro, eu abaixei dentro do carro para ela não me ver, Olha o tamanho da insegurança. para ela não me chamar lá e querer me questionar o porquê que eu estava cobrando aquele valor, né? E assim, hoje eu lembro disso, eu dou muita risada, sabe? E eu tinha medo de falar para o cliente, né? O cliente, na hora que o cliente falava assim, mas quanto que é? Aí eu ficava assim, será que eu falo esse valor? Ou eu falo aquele outro? Ou, sabe? Aí eu ficava, peraí, deixa eu ver. Eu tinha medo. Eu não falava, eu enrolava até chegava um momento assim, agora eu tenho que falar, né? Não vai ter escapa. E aí assim, eu ficava com esse medo, com esse receio, né? Então, isso tudo me atrapalhava. Quantos orçamentos eu passei para cliente meu, quantitativo de planta, valor unitário de planta, quantos clientes teve um projeto grátis né, que eu fiz, né? Que ganhou um projeto meu e eu não ganhei nada com isso, nem nada, nem um muito obrigado. Pelo contrário, né? Perdeu tempo. Exatamente. Eu cometi esses erros, né? Por não saber como lidar com as situações, por achar que se eu cobrasse eu ia perder o cliente, todo jeito eu ia perder, né? Cobrando ou não cobrando como eu fiz, eu ia perder como eu perdi. Mas assim, por não saber. Né? Então, acredito que muitas pessoas aí, né, às vezes cometem esse erro, né? E justamente por não saber como agir nessa situação. Então, assim, quantos orçamentos eu passei dessa forma errada, quantitativo, preço unitário, e eu trabalhava da seguinte forma, eu ia lá no cliente, né, fazia um projetinho em 3D, mostrava, mas eu não entregava. Mas o cliente mentalizava aquilo na cabeça. E quando eu passava com quantitativo, ele ia lá num caminhãozinho de muda, que de vez em quando vem vender muda aqui na minha cidade, ia lá, comprava as mudas muito mais barato, porque caíam direto no produtor, né? Comprava a preço de custo, vamos dizer assim. E com o meu orçamento, ele ia lá, quantitativo, ia lá, comprava a quantidade das mudas e colocava elas no lugar com o jardineiro, né? E aí, quando eu passava perto da casa da pessoa, eu vi o jardim lá todo bonitão, né? Com as minhas ideias lá pronto. E eu falava, meu Deus. Aí eu chorava, gente. Eu chorava. Eu ficava com ódio de mim, sabe? Não era nem do cliente, era de mim. Porque eu pensava assim, como eu sou boba desse tanto? Como que eu fui lá, perdi meu tempo, gastei minha gasolina, fui lá, quebrei minha cabeça para quantificar, porque quantificar é um trabalhinho, né? Custosinho de fazer. Você tem que fazer quantificar, conta, orçar. Então assim, aí eu falava, meu Deus do céu. E fiz isso várias vezes, mesmo na hora eu estava passando raiva, achando ruim. Depois a dona Michelle ia lá e fazia tudo de novo, né? E às vezes, né, meu próprio esposo falava assim, você precisa mudar a sua forma de trabalhar, você precisa falar para o cliente antes de ir lá como que funciona o seu trabalho. Não, da próxima eu vou. Aí na hora que chegava nessa hora, o cliente falava, mas como que funciona o seu trabalho?
Era a oportunidade que ele mesmo estava me dando de me posicionar. O que eu fazia? A mesma mancada. Eu não me posicionava, eu tinha medo do cliente. Eu falava, nossa. Então, fazia projeto de graça, porque eu ficava com medo de não conseguir pegar aquele trabalho, né, aquele serviço, então eu acabava fazendo isso, pensando que dessa forma eu ia segurar aquele cliente comigo, né? Mas aí o Luiz está falando que a minha imagem está distorcida. Melhorou? Você está me vendo bem, né? Eu tô te vendo distorcida, mas eu tô te vendo e te escutando. Tá todo mundo falando que não tá dando para me ver direito. O que será? Será que onde você tá, a internet, ela tá fraca? Ah, peraí. É isso. Peraí que eu acho que já vai melhorar. Já vai melhorar. Só um minutinho que eu vou arrumar aqui. Tá no escritório novo, né? Tô no escritório novo. Só um minutinho. Ah, ela caiu. A gente vai, ela já chama de novo para entrar. Pede de novo para entrar, Michele, que daí eu já aceito você aqui. Aí. E agora? Aí melhorou, tá um pouquinho só, mas melhorou bastante. Estão perguntando se eu coloquei algum efeito. Eu não coloquei, não. Tá, no modo normal, qual que seria o modo normal? Não, é efeito, não, ela é bonita assim, gente, mesmo, viu, gente? Não é efeito, não. É porque é efeito de tela, efeito de luz, mas não é. Eu acho que é porque é a posição. Mas agora tá bom. Agora tá ótimo. Melhorou? Tá ótimo, né? Melhorou. Então vamos continuar. Então, aí o cliente me dava, né, a opção de falar e eu não me posicionava, porque eu tinha medo. E entreguei vários projetos sem ganhar nem um centavo por isso, com medo de perder o cliente, né? Achava que se eu fizesse o projeto, não cobrasse, mostrasse, ele ia fechar comigo, mas não era isso que de fato acontecia. Ele levava o meu projeto e implantava ele como jardineiro. E aí, quando eu passava próximo daquela obra, aí eu me deparava ali com um jardim plantado e aí eu queria morrer. Então, mas por que É eu um fazia misto, né? Essa isso? sensação é um misto de raiva, de você ter sido de novo, se permitido alguém fazer você de bobo, a raiva do tempo que você passa, que você perdeu para dedicar aquilo ali, a tristeza por não ter dado certo, é um misto, né, de sentimentos. Demais. E assim, eu fazia isso mesmo por não saber a forma certa. Eu várias vezes, né, eu falava com o Luiz, eu falava para ele assim, Luiz, mas lá dentro de mim tem um sentimento, né, de querer fazer o certo, de querer mudar. Eu sinto um negócio que quer sair daqui de dentro para eu caminhar para o lado certo, só que eu não sei como fazer esse negócio acontecer. Eu não sei como que eu vou fazer. E eu realmente não sabia. Eu tinha um sentimento de que eu precisava mudar muitas coisas, de que eu tinha que fazer várias coisas, mas eu não sabia como começar. Eu falava, como? Eu não sabia. E eu ficava frustrada, eu tinha uma frustração dentro de mim. Eu falava assim, eu não tenho ninguém com quem conversar, eu não conheço nenhum paisagista. Nossa. Desculpa te interromper, tá cortando a sua voz. Não entendi? Tá cortando a sua voz. Tá cortando? O que será que tá Antes a voz acontecendo? estava perfeita e a imagem distorcida. Agora a imagem melhorou, mas a voz tá cortando. Será que se você Será colocar no que 4G não fica melhor?
tá no meu Wi-Fi. Será que é por isso? Tenta colocar no 4G, às vezes melhora. E é uma coisa, não sei se vocês, né? Vocês percebem isso, vocês já passaram por isso. Enquanto eu vou falando com vocês, enquanto a Michelle volta. Essa insegurança que vem, esse sentimento de impotência, às vezes de insegurança do cliente falar não, de passar o valor para o cliente e o medo dele falar assim, não, tá muito caro, e você não sabe como reagir. Então isso é muito triste, isso é uma sensação que vai nos deixando cada vez mais inseguros, né? Então, se a gente não tem muito claro esse nosso posicionamento, se a gente não tem muito claro o nosso... melhorou. Só complementar, se a gente não tem muito claro, tomara que dê. Se a gente não tem muito claro tudo isso, nosso potencial, causa essa sensação, né, dessa insegurança o tempo todo. Exatamente. E aí, eu sigo no meu Instagram, né, vários paisagistas, né, coisas relacionadas a essa área, eu gosto de seguir. E foi aí que eu te vi, né? Vi lá a profissão paisagista. Falei, deve ter alguma coisa ali de bom, né? Que eu vou aprender alguma coisa. E aí eu comecei a te seguir. E foi quando você começou, né, com aquela semana de lives, né? Cada dia um assunto. Gente, só pelas lives da Maria Fernanda, ali eu já aprendi tanta coisa. Mas tanta coisa que me ajudou, que me deu essa orientação, né? Que eu estava atrás dela já há muito tempo e não sabia para que lado ir. Então, nas lives da Maria Fernanda, já abriu assim, uma luz para mim, clareou tanta coisa só pelas lives, né? Então, imagina que tem lá no curso, né, gente? E ali eu já fui aprendendo tanta coisa. E o que mais me chamou a atenção, por quê? Porque quando ela começava as lives dela, ela contava as histórias e eu pensava, não, tá falando de mim. Essa pessoa sou eu, porque tudo que eu tinha, que eu estava passando, ela já havia passado. Aí eu falei, gente, mas... Aí eu comecei a pensar assim, eu achava que era só comigo, né? Porque aí você vê só você ali, né, na situação. Michelle, no Zap e no Insta. Perguntei sobre um projeto dela que eu achei bem legal. Parabéns. Obrigada. Assim, então eu falei, tá falando, é pra mim. Sou eu essa pessoa que ela tá dizendo. Porque quando a gente está numa situação negativa, a gente pensa que o mundo inteiro está conspirando contra a gente. Né? A gente tende a ter esse sentimento, essa sensação. Então, quando eu passava por essas situações, eu achava assim, não, é só comigo, eu vejo todo mundo bem, todo mundo feliz, todo mundo dando certo na profissão, só eu que estou aqui, né, arrastando a barriga no chão. O que está acontecendo? Porque a gente tende a pensar que é só com a gente, mas se você começar a conversar com outras pessoas, você começa a perceber que todo mundo já passou por uma dificuldade, né? No início da profissão, né? Ou ainda já está passando. E aí as coisas começaram a clarear. E eu me interessei, né? Fiquei ali nas lives todos os dias assistindo, porque ela começou a me mostrar que ela também já havia passado pelas mesmas situações que eu passei. Não saber cobrar, ter medo do cliente, não saber pôr o preço, passar o orçamento de forma errada. E aquilo ali foi clareando para mim. E aí eu comecei a perceber que eu precisava mudar urgentemente algumas posturas. Porque às vezes eu estava cometendo erros e assim, constantemente os mesmos erros e eu não estava fazendo nada. Então eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Só que quando você tem ali a resposta, né, como eu tive, ele foi, que ela me mostrou. Isso está errado, isso aqui não é assim, você tem que fazer assim. Só que aí, junto com isso, também vem a insegurança da mudança, né? Porque a mudança, ela gera uma insegurança na gente. Você começa a pensar, mas será que vai dar certo? Não, mas se eu passar meu orçamento sem
quantitativo, sem o preço unitário, o cliente vai me questionar, e vai virar aquela bola de neve, e vai ser aquela confusão. E eu falei, será que isso vai dar certo? Eu falei, eu só vou saber se eu aplicar. Aí eu lembro o primeiro orçamento que eu passei sem quantificar, e fui assim, com medo. Falei, meu Deus, não vai prestar, vai dar briga, né? Pensei assim, vai dar briga. E deu certo, sabe? Hoje eu só faço assim. E aí eu passei o primeiro, esse eu não fechei, mas não foi por causa da forma que eu passei o orçamento, né? Que o cliente achou que não dava ainda, não estava no momento. Mas ele não me questionou. Ai, Michelle, mas quantas plantas que eu vou gastar? Qual que é o valor unitário? Ele não me questionou. Eu falei, opa, beleza. E aí comecei a fazer só assim. Só assim. Aí teve um momento que eu passei esse orçamento. Aí teve um cliente que realmente ele me questionou. Mas assim, não questionou assim, mas eu queria saber. Não foi nesse sentido. Até eu lembro que quando isso aconteceu, eu fui visitar o ambiente, fiz as medidas, né, do jardim, bati um papo para saber nem qual era a ideia principal do cliente ali para aquele jardim, e fui embora, fiz um esboço, porque antes de eu projetar, primeiro eu faço um esboço do jardim, né, porque eu não sei se o cliente vai de fato fechar comigo, então para mim orçar, eu preciso fazer esse esboço antes, né? Só que eu não mostro para o meu cliente, não mostro nada para ele. E quando eu passei o orçamento, dessa forma que eu estou falando, esse orçamento que eu passo, eu chamei de carta proposta. Eu especifico ali nessa carta proposta a forma que eu vou trabalhar, né? Que vai ser feito no jardim, se é de fachada, se é residencial, se é comercial, se é um jardim rural, né? Especifico ali, coloco as etapas de todo o processo, vamos preparar a terra, vamos acertar a terra, vamos preparar para o plantio da grama, vamos preparar os canteiros para colocar as plantas ornamentais e coloco ali as plantas que eu vou utilizar no projeto, só o nome. Aí eu coloco o nome popular e o nome científico, somente, mas não coloco quantas moreias, por exemplo, quantas palmeiras fênix, não coloco. E no final eu coloco o valor total da proposta. Aí mandei para o cliente. Aí ele, eu queria saber quantas plantas que eu vou utilizar, quantas plantas de cada. Essa não tem um esboço para me mostrar antes de fechar comigo. Aí eu lembro que nesse momento eu fui na Maria Fernanda, falei, Maria Fernanda, está acontecendo isso assim, assado. Como que eu vou falar isso para o cliente sem espantar o cliente? Porque a gente fica com medo, né, do que a gente vai falar. E a gente fica com medo do cliente achar ruim, voar, né? Aí eu falei, nossa, como que eu vou falar que eu não passo quantitativo, que eu não mostro nada se a gente não fechar? E aí eu fui na Maria Fernanda, me socorre. E ela me deu toda a orientação. Você vai falar assim, que você não trabalha dessa forma. Aí, né, toda educada, expliquei, enquanto a gente não fecha o contrato, eu não passo quantidades de plantas, eu não especifico nada. Mas depois que a gente, né, fechar esse contrato, né, der tudo certo, eu posso fornecer todo o quantitativo, especificar todas as espécies para você e vou fazer o projeto, né? E conversei com o cliente, não fechou comigo. Mas aí a gente fica muito eufórico. Você quer fazer aquele jardim, você desenhou e ficou tão bonito, você quer ver ele concretizado. Mas não pode ser só isso, porque como se diz, é meu ganha-pão, né? É meu trabalho. Então eu preciso receber por aqui. Não fechou comigo. Mas eu fiquei aliviada, porque eu não fui lá, eu não fiz nada de graça, para depois correr o risco de ver o jardim feito por outra pessoa, ver as minhas ideias sendo aplicadas por uma pessoa que não sentou, que não quebrou a cabeça, que não perdeu tempo desenhando, pensando, criando, fazer, né? Pegar aquele negócio de mão beijada, né? Fácil, ir lá fazer e depois ainda ficar com medo, porque acontece muito isso. Então, eu não tive... Foi mudando, né? E já foi mudando a sua maneira de pensar, né? Exatamente. Foi mudando, porque, assim, você está entendendo mais o processo da venda do cliente, né? Porque quando isso, igual eu falei, da mudança que gera uma insegurança.
Você quer mudar, mas você não quer desapegar do processo antigo. E você começa a perceber que mas eu sempre fiz assim, será que não dá certo se eu continuar fazendo assim? Vou ter que mudar para ver se vai fazer dar certo. Exatamente. Só que você vê que você não tem outra forma. Ou você muda ou você continua dando cabeçada, né? Eu falei, não, tudo bem, eu vou fechar algumas, vou perder outras, mas faz parte do jogo. E tá. E quando às vezes eu atendi um cliente, né, e mostrava aquele projeto bonito, e ele não fechava comigo, fechava com o jardineiro. Aí eu queria morrer. Aí eu chorava, eu descabelava, falava, gente, não pode, o que está acontecendo? Aí você começa a falar, o problema sou eu sou o problema, eu estou fazendo alguma coisa errada, a pessoa não gosta de mim. Você começa a pensar tudo isso, né? Não tenho capacidade, não sinto segurança em mim. O que eu estou fazendo de errado, né? Porque não pode, eu não acerto nenhuma. A gente começa a ter esse pensamento. Mas aí a parte do orçamento, nunca mais mandei quantitativo, nunca mais mandei desunitário. Tenho feito sempre assim. Depois disso, já fechei vários projetos, né? Graças a Deus, sem o cliente me questionar, né? Se ele fechar comigo, eu abro para ele a planilha ali, ó, é isso, mostro tudo. Mas antes de pegar na minha mão e bater o martelo, eu não faço mais, porque não estava dando certo para mim, né? E às vezes o cliente me chama, vem aqui, você me dá umas ideias. Gente, a gente fica sem graça de falar, não, mas eu não faço assim. E hoje eu falo, não, às vezes o cliente me procura, né, e fala da questão de vir me dar umas ideias, né? Gente, eu não posso dar ideia para ninguém, né? Eu preciso vender as minhas ideias, porque se eu chamar um arquiteto, né? Se tiver algum arquiteto aí, eu estou com um arquiteto fazendo a reforma da minha casa. Se eu fosse atrás dele lá e falar assim, Alexandre, eu queria que você viesse aqui na minha casa, me dar umas ideias. Gente, vocês acham que ele iria lá me dar umas ideias? Ele não vai me dar ideia. Ele vai falar, não, eu te vendo meu projeto, você quer? Né? Ninguém vai me dar ideia de nada. Não existe isso. Então, assim, é outra dificuldade, porque o que acontece, pelo menos aqui na minha cidade, é o que eu percebo. Eu acho que é em todo lugar, né? Porque a gente sabe que a profissão paisagista, ela ainda enfrenta algumas dificuldades, né? Tem várias coisas ainda para acontecer, para a gente ter esse reconhecimento. Mas uma coisa que eu entendo que... Realmente, porque a maioria dos paisagistas ainda não entendem essa maneira de trabalhar, em que você não tem que dar dicas para o cliente. Eu penso sempre assim, se o cliente ele não quer pagar para você, então ele pode fazer sozinho, ele tem toda a liberdade de fazer sozinho. Agora, se ele está em busca de um profissional, então que ele saiba que ele tem que pagar por esse profissional. Exatamente. Que é o trabalho desse profissional. Então ele tem a opção de pegar na internet inspiração e fazer por conta própria. E outra coisa, dentro da arquitetura, né, tem vários projetos complementares, né? Tem o projeto elétrico, hidráulico, e eu acho que o pessoal vê que o projeto paisagístico é um projeto complementar, mas ele não é um projeto complementar. Ele é um projeto individual, né? Ele está a parte da arquitetura, ele complementa a arquitetura, mas ele não pode ser visto como um projeto complementar, porque ele não é. E a gente vê essa dificuldade, porque toda vez que você entra numa obra, numa coisa, o cliente tende a perguntar, você cobra pelo projeto? Eu cobro? Já não trabalhei muito sem cobrar, mas hoje eu cobro. Por quê? Porque eu gasto horas para desenvolver um projeto, sentada aqui nessa cadeira, né? Eu penso que o trabalho mental ele é muito mais cansativo do que o físico, né? E a gente gasta horas para criar. Né? Então, assim, eu preciso cobrar um projeto, porque, né, como que eu vou sobreviver, como é que eu vou pagar as minhas contas se eu não cobrar o projeto, se eu não receber por ele? Exatamente. Então, assim, aí a gente tem essa dificuldade em conscientizar as pessoas, os clientes, de que
é um projeto que merece credibilidade tanto quanto um projeto arquitetônico, né? Ele tem o valor dele, né? O projeto paisagista tem o valor dentro do que vai ser desenvolvido ali na obra. Ele tem sim. E eu vejo que as pessoas pensam assim, ah, mas é só planta, como que pode ficar caro desse jeito? Como que... Tem muito isso ainda, sabe? Planta não é barato, né? A gente que trabalha com isso, a gente sabe que planta não é barato. E um Não, não é. projeto bem A feito planta de qualidade não é. A mão de obra não é barato. Tem não é vários. barato. Não é simplesmente você buscar a planta no viveiro e plantar. Tem todo um processo para aquele jardim estar pronto. É um Exatamente. dos motivos E que eu aí, sempre assim, falo. A gente não pode vender paisagista, no meu ponto de vista, né? E que a gente não não, pode colocar em relação de plantas e fazer uma venda de plantas apenas. Porque a gente não só vende plantas. Então, nós vendemos o paisagismo inteiro. Pode ser, eu tenho uma exatamente. floricultura. É outra situação. Eu tenho um viveiro, sou paisagista e tenho um viveiro. É outra situação. Aqui a gente está falando do Exatamente. paisagista do paisagismo em si. O paisagista, ele vende o projeto completo. Mesmo que você tenha um viveiro, você vende o projeto completo e não só as plantas. Não é individual. Então, assim, a gente enfrenta muito essa dificuldade, né? É mesmo uma conscientização. E eu, sim, eu sempre busco falar para os meus clientes que quando você contrata um profissional da área, é diferente de você contratar um jardineiro. Eu não estou desmerecendo o jardineiro, gente, de forma alguma, porque o meu jardim Mas, ficar bonito, eu preciso do jardineiro. Mas exatamente. a parte criativa é do paisagista. Né? Por quê? Porque, assim, eu, como Maria Fernanda, e como tantos outros paisagistas, né, que estão aqui, a gente busca conhecimento, a gente não simplesmente vira, amanhã eu vou acordar paisagista. Não é assim, né? A gente tem que buscar um conhecimento, a gente tem que estudar para a gente saber o que a gente está fazendo. Né? A gente não pode, É a igual, busca do conhecimento simplesmente técnico. é técnico, igual o meu esposo costuma falar assim, o paisagismo ele é uma ciência. Tem uma ciência Uhum. envolvida, né? Não é só simplesmente, eu vou pegar aquela planta que eu achei bonita e vou colocar ela ali. Mas aquela planta ela é adequada? E quando você contrata um profissional adequado, ele consegue, por exemplo, quando eu vou numa casa, né, que eu vou fazer um projeto, eu vou olhar tudo. Arquitetura, né? Como que o arquiteto desenvolveu aquele projeto, o que eu posso acrescentar, que planta que vai dar certo para valorizar um pé direito duplo, né? Que a gente tem que ter esse olhar, essa visão. Eu não posso chegar ali simplesmente, essa planta vai ficar legal. E às vezes não fica, às vezes falta, né? Às vezes, porque a minha forma de trabalhar é harmonizar o paisagismo com a arquitetura. Tem que estar em harmonia, né? Não pode estar cada coisa de um jeito sem fundamento, né? Então, eu busco trazer essa harmonia. Agora, se eu não tiver conhecimento, eu não vou ter condições de fazer isso. Então, assim, eu não tô diminuindo o jardineiro de forma alguma, né? Eu preciso ter É para necessário, como desenvolver você meu disse, trabalho. são duas profissões, elas são profissões correlatas, que se complementam, mas são duas profissões diferentes. Diferentes, né? Então, Sem assim, o jardineiro, o paisagismo não acontece. Né? É o jardineiro que vai colocar em prática aquilo que a gente elabora. Então, agora, o exatamente. jardineiro ele quer ser paisagista. Ótimo, perfeito. O que precisa, então? Então, vamos lá ver qual é a parte técnica que ainda te falta para você ser um paisagista. Então, é um projeto que você tem que aprender técnica de projeto, é você aprender um pouco mais sobre botânica, porque a experiência ele já tem. Mas é aprender a parte Exatamente. técnica da área. Então, ótimo. Aí sim, você pode falar assim, então fui em busca do conhecimento técnico, juntei com a minha experiência e agora eu posso ser um paisagista. Então, é união, né? São profissões que Exatamente. se complementam. E o conhecimento é importante nessa questão do estudo, né? De que a gente está sempre correndo atrás, porque um exemplo que eu quero dar, igual eu tenho feito jardins em Monte Verde, né? A Maria Fernanda sabe, está acompanhando. E lá é uma região fria, né? Que dá geada
em vários momentos do ano, né? Principalmente agora no inverno, esse inverno foi mais rigoroso, né? Então as geadas foi para todo lado, mas se na nossa região que é totalmente diferente de lá, teve geada, a geada de lá é muito mais intensa da que teve aqui. Então, lá a gente não pode trabalhar qualquer planta. Igual aqui, eu consigo trabalhar uma gama maior de espécies, né? Porque aqui é outra região, é outro clima. Eu consigo fazer muito mais coisa. Lá eu já fico um pouco limitada, porque lá são poucas plantas que adaptam lá. Então, se eu não tiver o conhecimento, né, de saber que planta que vai funcionar lá, vai dar tudo errado. E aí, como é que vai ficar, né? Então, assim, por isso que eu falo da questão do conhecimento, não só nessa condição, mas você saber a necessidade de água que a planta tem, o ambiente que é melhor para ela, se é de sol, se é de sombra, né? O porte que aquela planta vai atingir, se ela tem raiz agressiva, né? De repente você vai colocar ela próxima de um muro, né? Não vai funcionar. Então, a gente precisa ter esse conhecimento para a gente orientar o cliente, né? Então, assim, essas dúvidas que eu tinha, esse medo, o medo de precificar, de falar o meu valor para o cliente, eu consegui trabalhando isso, né? À medida que eu fui vendo as lives, né, da Maria Fernanda, depois eu entrei no curso também, me ajudou demais, clareou a questão da organização no meu escritório, né? Porque você tem que ter uma rotina. E eu não tinha essa rotina, né? Era muito aleatório. Um dia hoje eu vou fazer isso, amanhã aquilo. E eu não conseguia me organizar. Tem uma parte no curso que ela fala, né, da questão da agenda, que a agenda cheia não é sinônimo de trabalho, né? Que você está fechando muita coisa. Às vezes é falta de organização mesmo, né? E eu comecei a perceber isso. Eu ficava totalmente desesperada, gente, e a gente não descansa, porque na hora que eu tenho para dormir, hoje, graças a Deus, eu durmo. Às vezes eu perco sono por outros motivos, mas não mais por causa do paisagismo. Por quê? Porque eu no meio, gente, por Deus do céu, de madrugada, tipo, umas 3 horas da madrugada, do nada eu fazia assim, o projeto do fulano você ainda nem começou. Não sei o que você não fez. Não, o jardim da pessoa que você ficou de lá olhar. E eu perdi o sono, que eu falava, meu Deus do céu, eu não vou dar conta. Aí minha agenda estava cheia, porque eu não estava tendo uma organização. Aí eu ia dormir, eu não dormia, eu acordava de madrugada preocupada, me dava até... a gente parece que o corpo até queima, né? Te dá um negócio assim muito ruim. Tá. Então, eu saía preocupada com aquilo, às vezes eu estava num passeio preocupada. Se meu telefone tocasse, gente, eu tremia. Eu começava a tremer, sabe? Porque eu falava, o cliente vai brigar comigo, o cliente vai me cobrar uma coisa, e eu ficava desse jeito. Processo, né? Você não tinha um processo, uma organização para saber quais são os passos que eu tenho que entregar. Ficava sempre aquela angústia de, será que eu estou devendo alguma coisa? Será que tem alguma coisa errada? Será que faltou alguma coisa? Então é sempre aquela angústia. O cliente vai me ligar para ficar bravo comigo. Diferente de quando você sabe o que você tem que fazer. Você fala, não, vai ligar para alguma outra coisa. Não é para ficar bravo comigo, porque eu estou correta, estou fazendo tudo conforme tem que fazer. Exatamente. Aí dentro eu aprendi que eu precisava dessa organização também. Então, na segunda, eu não faço visita, eu não vou em obra. A segunda, eu estou no escritório, fazendo a minha programação, colocando o meu financeiro em dia, porque também estava uma zona, uma bagunça, que eu não sabia o que era meu, o que era da empresa. Era aquela coisa. Então, isso era péssimo para mim. Então, nas segundas, eu tô por essa conta, às vezes para resolver algum assunto particular meu, né, que eu também, né, eu tenho uma vida lá de fora, né? Além do paisagismo. E aí eu comecei a me organizar nesse sentido. Então, eu coloco quinta e sexta para implantação, sabe? Tem os dias as visitas eu faço na parte da tarde, porque eu aprendi também que a gente tem um horário que a gente desenvolve melhor, que a gente é mais, né, esperto. E o meu horário é a parte da manhã. À tarde, eu não sou muito produtiva, eu sou péssima. Não sei o que acontece, mas as minhas manhãs são mais produtivas. À tarde, eu não consigo produzir tanto quanto na parte da manhã. Então, parte de projeto é de manhã.
À tarde eu vou visitar cliente, eu vou na obra, eu vou ver essas coisas, porque eu entendi que para mim vai funcionar dessa forma, né? E a Maria Fernanda me abriu esse olhar, porque eu não tinha esse olhar, essa visão. Eu achava que à tarde eu não produzia porque eu estava procrastinando, né? Vamos dizer assim, mas não era. Porque aí eu fui entender que realmente de manhã eu produzo muito bem, desembolo muita coisa, mas à tarde não, é menos. Aí eu deixei para as visitas, porque de manhã eu preciso produzir. E aí eu fui organizando, né? Quando você toma essa consciência, não muda tudo? Demais. Porque você para de se Sabe? cobrar, não para? Gente, hoje eu descanso. E antes eu tinha um celular que era para trabalho e um particular. E eu não tinha sossego. Era mensagem de madrugada, sem brincadeira. O cliente mandava mensagem de madrugada, sem brincadeira. 6 horas da manhã eu já acordava com uma mensagem, às vezes me cobrando, sabe? Eu ficava, gente, domingo, de noite. Então, assim, e foi onde eu começava a tremer, me dava umas coisas que eu não estava bem, eu estava ficando angustiada. E isso não estava me fazendo bem. Aí eu separei, eu tenho um celular que é da empresa e tenho um celular particular meu, né? Que quem tem esse contato meu? A Maria Fernanda tem, viu, gente? Mas são meus amigos, né? Minha família, meu esposo, minha filha. São essas pessoas que têm o meu particular, né? E eu tive que fazer isso porque eu tenho que ter uma vida social, eu tenho família, eu tenho criança, né? Eu não posso ficar 24 horas paisagista, né? Não tem como. E isso começou a me O caderno não esgotar. é uma parte da sua vida, né? O caderno não é Exatamente. uma parte da sua vida. E isso começou a me esgotar, porque eu saía para passear, eu levava esse celular, que era o único que eu tinha, e lá, de repente, eu estava feliz quando eu estava assim. Porque, né? E eu vi a necessidade de fazer isso. Eu fiz. Aí tem a mensaginha, né? Eu não estou disponível no momento, na hora que eu tiver, eu vou, né? Vou te procurar, vou resolver seu problema. Mas, gente, a gente precisa fazer isso, porque senão eu comecei a esgotar e até a minha, como é que fala? Minha mente criativa, ela foi pro saco. Eu tive um momento da minha vida que eu não conseguia fazer um projeto. Eu sentava, eu tinha que fazer, porque eu tinha um projeto para fazer. Eu sentava na frente do meu computador e eu não conseguia criar nada. Não saía nada. Porque eu estava esgotada, eu estava cansada, eu estava sobrecarregada. E eu falei, ou eu mudo essa situação na minha vida, ou eu educo os meus clientes. Gente, se tiver algum cliente meu aí, é com o maior carinho, com o maior amor. Mas eu precisei fazer isso, porque senão eu não ia conseguir atender ninguém mais. Eu ia pifar, né? Então, assim... Saúde mesmo, mental, saúde física, tudo. Férias, eu comecei na área de paisagismo em 2014. Eu fui tirar minha primeira... Eu trabalhei de 2014 a 2020 sem parar. Sem parar, porque eu achava que se eu parasse, eu estava cometendo um pecado. Né? Eu falava, não posso parar de forma alguma. E o ano passado eu consegui tirar um mês de férias, sem culpa, sem cobrança. Meus clientes entenderam, me esperaram. Foi assim, foi maravilhoso. Então a gente precisa educar a nossa postura. Aí agora que eu vou entrar né, no motivo da live de hoje, né? A questão da postura. Da posição, do posicionamento. Eu só cheguei aqui onde eu estou agora, né, gente? Eu ainda tenho que andar mais, melhorar mais em muitos outros aspectos. Mas a forma como que eu trabalho hoje, tudo eu consegui por causa de posicionamento. Eu me posicionei. Porque antes eu não tinha esse posicionamento. Eu não sabia nem para que lado que eu ia. Eu estava tão perdida no meio de tudo que eu queria fazer, que eu queria realizar, que eu sentia que eu precisava fazer. Eu estava tão perdida que eu não sabia nem por onde começar. Até que eu encontrei a Maria Fernanda, ela abriu, né? Porque, gente, achar uma pessoa como a Maria Fernanda fazer isso é difícil, viu? É muito difícil. Eu falo para ela, né, a gente conversa de vez em quando, eu falo para ela que foi Deus que colocou ela no meu caminho.
Porque eu falava de oração com Deus, falei, meu Deus, me ajuda, me mostra um jeito, uma solução, tem que haver. Eu achei a Maria Fernanda, foi ele que trouxe ela. Eu falo para ela, hoje mesmo eu falei, eu vou ser eternamente grata a ela pela forma como ela abriu minha visão, né, para me tomar a postura que eu tomei, sabe? Me posicionar. Então, assim, a questão da organização, aprendi com ela. A não ter medo de falar o valor do meu trabalho para o cliente, porque tem que ter essa hora, né? Isso faz parte do jogo, é da profissão. Você fala, ó, meu trabalho é tanto, tal, sem medo, sem receio. Vou fechar projetos, se Deus quiser, vou fechar muitos ainda, mas eu também vou ter alguns não, e faz parte do processo e tá tudo bem. A gente não tem que Você até comentou hoje. projetos do mundo inteiro, né? A gente tem que deixar um pouco Tem também. que faz sentido para você. Até você Então, comentou assim, hoje, né? Eu não vou entrar em valores, em questão de valores, mas você estava comentando hoje comigo que antes você tinha projetos em que você ganhava quase nada, você não dava para se manter com aquele valor do projeto, e o cliente, porque você não tinha aquela segurança, o cliente ainda queria que você baixasse ainda mais o valor. E hoje você trabalha de maneira correta, maneira justa, você ganha, porque é seu ganha-pão, você está trabalhando, então você está recebendo pelo seu trabalho, e hoje os seus clientes, eles valorizam, eles te elogiam, eles sentem em você a confiança. Tudo aquela falta de segurança que você tinha, hoje os seus clientes sentem a confiança em você. sempre. E assim, igual eu te falei, né, de Monte Verde. Lá foi um grande marco na minha profissão, né? Eu jamais imaginei. Só vou te interromper mais uma vez. Desculpa, Michele. Mas isso que você vai falar agora é muito importante para aquelas pessoas que falam assim, minha cidade é pequena, eu não tenho cliente para isso. A Michele também mora numa cidade pequena, em Minas Gerais. E isso que ela vai falar mostra que você não tem limite, né? O que vale é você encontrar as pessoas, fazer as parcerias certas. Exatamente. Eu ficava muito frustrada. Eu moro numa cidade pequena e fiz muitos projetos, muitos trabalhos assim, gratificantes que acrescentaram no meu currículo, né? Vamos dizer assim. Mas eu ficava frustrada pelo seguinte, que eu queria mais, eu tinha condições de mais, eu tinha capacidade de mais. E às vezes você desenvolve um projeto bonito, lindo, maravilhoso, que você sabe que vai ficar perfeito para aquele cliente, e o cliente não quer nada daquilo, ele quer menos, ele quer que você reduza, ele quer que você faça coisas que, na sua visão de paisagista, você fala, gente, mas eu não quero fazer isso, mas você tem que fazer. Você tem que fazer. E eu fiquei triste, teve um episódio que aconteceu comigo, eu estava até em Monte Verde, Maria Fernanda me ajudou, segurou a barra ali comigo, né? Eu estava com um projeto praticamente fechado e o cliente voltou atrás, fechou com outra pessoa. Eu fiquei decepcionadíssima, muito triste mesmo, mas tá tudo bem. E eu pensava assim, aí a gente pensa que é o problema com a gente. E ela falava assim para mim, Michele, você precisa definir quem é o seu cliente. E eu ficava assim, mas quem é meu cliente? Eu não sei. Sabe, eu ficava totalmente perdida. Eu falei, gente, mais uma pergunta difícil que eu não sei se eu vou conseguir responder. E naquele momento eu não sabia mesmo falar, eu demorei, meses para identificar quem é o meu cliente. Hoje que eu falei para ela que eu já identifiquei quem é o meu cliente. O que acontece? É o que ela falou para mim. Eu não posso ficar olhando só para dentro da minha cidade. Né? Eu tenho outras cidades que eu posso atender. Né? E eu venho aprendendo que tem os clientes que querem preço, né? E tem aquele cliente que realmente te reconhece o seu valor. Né? Mas quem mostra esse valor somos nós, né? Nós que temos que mostrar o valor que a gente tem. E o cliente de preço, né, que quer, mas fulano faz mais barato. Ele não é meu cliente. Né? E eu ficava totalmente chateada, porque eu queria tanto fazer aquele projeto, eu queria tanto. Gente, mas não vale a pena você sacrificar o seu lucro,
só para fazer, porque você quer fazer, não tem sentido. E eu demorei para entender isso, sabe? Eu demorei a entender. Porque, assim, eu faço por amor, não tenho dúvida disso. Eu faço porque eu amo minha profissão. Cada jardim que eu vejo pronto, que eu vi ali, é um filho nascendo, né? É como se tivesse um filho nascendo. Eu vibro, eu sinto uma coisa tão boa, eu ponho muito amor naquilo que eu faço, e principalmente Deus, sabe? O paisagismo, para mim, é uma forma de que as pessoas vejam Deus ali, porque é o que eu faço com Deus, aquilo ali é muito gratificante para mim. Mas eu não posso fazer só por amor, porque eu tenho conta para pagar, né? Então eu comecei a entender que aquele cliente que chega para você, porque tem um cliente que fala, ah, mas o fulano faz mais barato. Ele não é meu cliente, não é. Né? Porque fala, então, né, infelizmente eu vou deixar você fazer com fulano, porque eu não posso. Então, assim, mas eu demorei muito para entender isso, porque eu ficava chateada, eu sofria com aquilo, eu ficava frustrada. Mas eu comecei a perceber, igual a gente estava falando de Monte Verde, né? Foi um grande marco na minha profissão. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer um jardim em Monte Verde, gente. Monte Verde é uma cidade turística, eu não sei, eu acredito que a maioria das pessoas conheçam Monte Verde, eu já ouviu falar de Monte Verde. Eu tinha, antes de eu ir lá trabalhar, eu tinha ido lá uma única vez, mas assim, muito rapidamente. E eu jamais em minha vida sonhei que um dia eu fosse fazer um jardim lá. E no dia que eu recebi esse convite, né, foi através do meu cunhado, Danilo. Eu acho que ele não está aqui, não, mas eu sou também eternamente grata a ele. Eu reconheço demais que ele me ajudou demais na minha profissão. Não, eu sou eternamente grata a ele, ao escritório dele, né, MPA3, construtora. Eles têm um escritório hoje em Monte Verde, várias obras lá em Monte Verde. E ele me chamou, né? Falou, Michele, assim, gente, eu não esperava. Eu estava lá em casa numa quinta-feira à noite, nem imaginando que eu ia fazer na sexta, nem sabia. Aí ele me mandou mensagem, qual que é a sua disponibilidade de vir para Monte Verde amanhã? Aí eu, mas como assim, né? Aí ele falou, porque isso, assim e tal. Foi um trem muito rápido. Eu falei, nossa, mãe, e agora? E fui, com a cara e a coragem, vamos embora. E quando eu cheguei lá em Monte Verde para atender esses clientes, gente, era um cliente em potencial, sabe? E eu nunca tinha lidado com esse tipo de cliente. E eu fui morrer de medo. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou conversar com esse pessoal? Não sei nem o que eu vou falar. Não sei nem conversar com essa turma. E fui morrendo de medo. Falei, ai, meu Deus, e agora? E eu cheguei lá e falei, tô aqui, pedi para Deus me ajudar, vamos comigo, põe as palavras na minha boca, não deixa eu dar mancada, não. E fui. E lá a gente andou pelos espaços, onde seriam os jardins, é uma galeria lá. E a gente andou, caminhou, ele foi me mostrando, ele foi falando. E eu fui conversando com eles, assim, foi por Deus mesmo, gente, com coisa que eu já estava ali há muito tempo. Mas fluiu, sabe? Eu estava segura de mim, falei, tá com medo? Vai com medo mesmo. E eles falavam, mas essa planta assim, assada, não, essa não dá certo aqui. Essa é de sol, mas tem isso, planta de sol, de sombra? Eu falei, tem. E a gente foi conversando. Deu certo, né? Eu nem trabalhei em projeto nesse primeiro jardim, eu já fiz 3 lá. Vim do terceiro ser sábado, eu voltei do terceiro. Mas esse primeiro foi tão rápido, que era uma coisa para ser assim. Foi através de croquis, né, que a gente desembolou. E depois o meu cunhado, conversando com o meu esposo, ele nem chegou a falar isso para mim. Ele falou assim, que inclusive eles tinham ficado assim, maravilhados de ver a minha segurança para conversar. Porque eu acho que eles não estavam esperando, nem eu. Gente, sinceramente, nem eu estava. Mas eu passei uma segurança para eles, sabe? E foi fundamental para fazer o que eu estou fazendo lá hoje. Porque eles ficaram, eles viram, né? Realmente, não, ela sabe o que ela vai fazer. E isso foi fundamental, foi importante demais para que isso técnica acontecesse. Você já sei que tinha. O que estava faltando é mudar aqui. Exatamente. E é a questão do posicionamento, né? Você precisa se posicionar.
E aí teve um segundo projeto, que foi o do escritório, né, que eles montaram lá, eu fiz o jardim da fachada. E aí esse eu já fiz um projeto, né, teve projeto. E o terceiro foi do residencial, né, desse cliente meu. Ele construiu um prédio para vender vários apartamentos lá em Monte Verde. E eu fiz a fachada. E a fachada, aí fiz a fachada, fiz o projeto, mandei, ele aprovou, tal. E eu fui lá fazer o jardim. E, gente, o impacto que esse jardim causou, eu sinceramente não esperava. Foi muito mais do que eu imaginava. Porque assim que eu terminei o jardim, que eu voltei para o escritório, meu cunhado já falou assim, Michele, ele tá louco com o jardim. Até ele falou assim, ó, você entende arquitetura e engenharia, mas das plantas é com a menina. As plantas, até hoje eu comentei isso com a Maria Fernanda, ela viu, né? As plantas é com a menina. Então, assim, e falou, nossa, ficou lindo, ficou maravilhosa. Aí eles falando assim pra mim, que dia que você vai lá para fazer o da casa? Porque agora eles estão fazendo uma casa lá. É um jardim enorme, é um jardim dos sonhos. E já tô dentro, gente. Então, assim... Michele, agora fala uma coisa para mim. Você consegue imaginar aquela Michele que se escondeu no carro para receber daquela cliente fazendo esse jardim? Gente, eu até, assim, eu emociono, porque quando a gente começa, a gente não acredita nas coisas que vão acontecer. É tudo um processo. A Carol Cantelli fala muito, né? Valorize o processo. A gente inicia, a gente já quer ver o negócio acontecendo. Mas tem um processo. E assim, se a gente um dia tiver um tempo de eu contar a minha história, porque aqui a gente fala muito por alto, porque nem dá tempo. Mas assim, quando eu lembro de coisas que eu passei no paisagismo, por causa do paisagismo, e ver assim, a pessoa que eu me tornei hoje, gente, não dá para acreditar. Tem hora que eu olho e falo, gente, mas não é possível. E é possível. Depende da gente, muito, sabe? E dos anjos que Deus coloca no caminho, né? Que é a Maria Fernanda. Mas assim, eu jamais na minha vida imaginei que eu fosse fazer um jardim Monte Verde. Eu nunca passou isso pela minha cabeça. Nunca mesmo. Então foi onde eu comecei a perceber que quem é o meu cliente? Que eu não preciso ficar focada só num lugar, que eu posso vislumbrar coisas novas, porque depende da gente querer, depende do que a gente busca, né, da garra que a gente tem. Eu ainda tenho várias dificuldades. Eu não entendi. Você foca no seu crescimento. Você foca no seu crescimento com todo Exatamente. É focar no crescimento. Estar disposto a fazer tudo o que for possível, dentro dos seus princípios, dentro dos seus valores, mas fazer tudo o que for possível para você, inclusive, mudar algumas coisas dentro da gente. A gente consegue, a gente vai atrás, a gente consegue. E esse cliente meu, aí na sexta nós fizemos uma confraternização, né, que a gente estava entregando residencial para os clientes, e o meu esposo ficou conversando um longo tempo com esse cliente meu. E depois ele me contou que, ele falou assim, Michele, você conseguiu plantar semente lá. Porque eles conseguiram enxergar o valor que o paisagismo tem. Ele chegou a falar para o meu esposo assim, que todo mundo fala para ele assim, que o prédio ficou bonito por causa do paisagismo. Falou, mas quem que fez isso para você? Aí ele falou assim, a minha paisagista, sabe? Então, assim, isso eu fiquei muito feliz, porque eu consegui mostrar para eles a importância que tem no paisagismo, a importância que tem de se contratar um profissional qualificado, que sabe o que está fazendo. Então, assim, eu consegui fazer isso lá, sabe? Às vezes eu não consigo muito bem aqui, né, conscientizar dessa forma, mas tá tudo bem, eu entendi que tá tudo bem, né? Mas, assim, tudo é um processo e depende muito da gente mesmo, do esforço, da dedicação, da busca, né? Nada é fácil, mas se a gente ficar aqui de braço cruzado, nada vai acontecer também. Esse escritório meu, gente, é meu primeiro escritório. Eu tive uma loja que não deu certo, de planta,
é o investimento que eu falei que eu fiz, deu errado. Mas o meu escritório foi através do curso da Maria Fernanda também que eu vi a necessidade que eu tinha que ter esse lugar aqui, sabe? Porque a gente fica com medo de acreditar, de ousar, de falar, né? A gente fica com medo. O meu escritório ele não é grande, ele é pequenininho. Só que eu vi a necessidade de ter um lugar para me atender o meu cliente, porque eu levava projeto na obra para mostrar, às vezes não tinha um lugar adequado, você ficava ali com o computador na mão, era muito desajeitado. Eu desenvolvi os projetos na minha casa, até que um dia eu tive que levar um cliente na minha casa, eu fiquei super constrangida, sabe? Porque, né, gente, não é assim que funciona. E ali eu falei, gente, eu preciso de um escritório. E eu comecei porque eu falo muito com Deus, sabe? Tudo que eu vou fazer, eu falo com Ele. E eu comecei a falar, meu Deus, será? Será? E Ele colocava no meu coração. Esse lugar que eu tô aqui, eu já tinha olhado ele quando eu fechei a minha loja. Só que eu tava triste por ter fechado a loja, aquela coisa. Eu falei, eu também não quero, não. E não peguei o lugar. Depois aquilo ficou, eu falei, por que eu não fui? E quando eu pensei de novo, vou montar, o lugar estava aqui me esperando, gente. Ele estava aqui me esperando, desocupado. Eu passava aqui e ficava olhando. Até que um dia eu criei coragem. Falei, não é agora. E fui, e tá dando certo, porque eu tenho um lugar, lá na minha casa eu não concentrava, porque tem criança lá no meio, tem as coisas da casa, você não concentra. Né? Eu não sei, né, as pessoas que estão aí, né? De repente, para outras pessoas dá certo, para mim não dava. Aqui eu tenho o meu lugar, aqui eu fico tranquila, vem meu cliente, eu posso receber, eu posso oferecer um café, e o lugar é aqui. Então, assim, o curso também me mostrou, né, me incentivou a dar esse passo, na minha... E foi muito válido, assim, me abriu minha mente, minha cabeça, sabe? E a gente ganha mais credibilidade quando a gente tem um espaço para atender o cliente, né? A gente passa a ter mais credibilidade com o cliente também. Então, assim, isso tudo me ajudou, sabe? Então, assim, o que eu quero passar para vocês hoje é que toda essa clareza dessas dúvidas que eu tinha de não saber como agir, de como fazer acontecer, isso tudo eu devo a Maria Fernanda. Eu falo assim, de coração. Porque se eu não tivesse conhecido ela, gente, eu estaria até hoje fazendo do jeito que eu fazia. Sabe? Hoje eu sei calcular a minha hora trabalhada, eu sei quanto vale um projeto que eu faço. Sabe, eu sento aqui, gastei tantas horas nesse projeto, então ele custa tanto. Então, assim, isso tudo me ajudou, porque antes eu não fazia, eu não tinha nem noção. Às vezes eu punha um preço tipo assim, esse projeto vale tanto. E não é assim que funciona, né? E até há pouco tempo agora, deve ter um mês mais ou menos, teve um cliente que veio atrás de mim. Ele me levou no sítio dele, queria um projeto e tal. E aí eu fui atender esse cliente, fui no lugar, visitei, olhei. E na hora lá da negociação, aí eu falei, olhei, fiz as medições, tudo, falei, funciona da seguinte maneira. Eu vou voltar para o meu escritório, eu vou te passar um orçamento referente ao meu projeto. Nem se você aprovar, a gente faz o projeto. Depois do projeto aprovado, é outro orçamento. O orçamento da implantação, do material que vai ser necessário, das plantas. Mas eu estava com a esposa do cliente. Mas o meu marido falou que você não cobra o projeto, aí que se ele comprar as plantas de você dá o projeto. Eu falei assim, meu Deus. Porque assim, um dia eu fiz isso, né, gente? Aí eu pensei assim, será que eu falei isso? Porque ele, a princípio, tinha conversado comigo pelo WhatsApp. Aí na hora lá eu falei assim, não, se você fechar o projeto comigo, a gente vê o que eu posso fazer, mas eu cobro o projeto. E eu saí de lá, assim, falei, aí eu peguei as conversas, falei, será que eu falei isso? E fui passando, falei, não tinha falado. Só que ele me ligou no momento, eu falei, será que por telefone eu falei? Só que assim, gente, eu não lembrava.
Porque o que eu falo, eu lembro, falei, gente, mas eu tenho certeza que eu não falei isso, meu Deus. Só que na mesma hora eu já fiquei assim, mas eu posso ter falado num momento, só que agora eu estou em outro momento. Hoje eu cobro pelo meu projeto, né? Então eu falei assim, não, é a postura que eu vou tomar. Eu posso ter falado isso há um mês atrás, mas hoje eu mudei meu pensamento, né? Hoje eu cobro sim o projeto. Não é porque ele falou que eu falei que eu tenho que fazer, não. E aí eu fiquei muito tranquila. Não tinha nada fechado, né? Fiquei muito tranquila com aquilo. Aí ele me procurou falando, minha esposa falou que você cobra o projeto, mas o fulano me falou que você não cobrava. Aí eu vi que não fui eu que tinha falado isso. Aí eu expliquei para ele, falei, não, eu já trabalhei assim, no momento, mas hoje eu não trabalho mais porque não vale a pena para mim. Dá trabalho fazer o projeto, eu gasto horas ali criando, né? Então, assim, hoje eu não faço isso mais. Aí passei o orçamento do projeto, nunca mais me procurou. Mas aí, o que eu pensei? Falei, eu não vou fazer nada de graça, porque aí eu faço um projeto bonito, ele vai lá, implanta o paisagismo no sítio dele, o sítio dele vai ficar lindo, maravilhoso, e eu não vou ganhar nada por isso. Então, assim, não Eu falo posso mais. sempre de forçar. Caridade, a gente faz para quem precisa. Né? A gente faz uma instituição de caridade, a gente faz uma escola pública. Agora, para cliente, é nosso trabalho. Exatamente. Então, é nosso ganha-pão. Então, hoje, eu me posiciono nesse sentido. Quando o cliente me chama e fala assim, queria que você viesse aqui e me dar uma ideia. Aí, nesse momento, eu já pergunto para ele, mas qual tipo de serviço você gostaria? De uma consultoria ou de um projeto? Porque se for consultoria, eu vou te passar um orçamento X. Se for projeto, eu vou te passar um outro orçamento. Para o cliente já entender que se eu for lá, mesmo que ele não queira o projeto, mas porque tem essa situação que às vezes não tem necessidade mesmo de um projeto. Mas se eu for naquele espaço para falar, fica bom fazer isso, fica bom fazer aquilo, eu também tenho que receber por isso, né? Porque eu estou trabalhando, né? Então, Exatamente. assim, eu me posiciono nesse sentido, né? Então, assim, hoje eu fico feliz, muito feliz, porque eu vejo as coisas acontecerem, eu vejo que as dificuldades que eu tinha antes, elas, de certa forma, elas foram sanadas, elas diminuíram, né? Hoje eu tenho clareza em certas coisas. Quando eu vou embora dormir, gente, eu deito e durmo, sabe? Eu não fico mais preocupada com essas coisas, porque eu não dormia, eu tava pifando já. Eu cheguei num momento que eu estava completamente estressada, justamente porque eu não estava sabendo me posicionar. É a questão do posicionamento. Então, quando a partir do momento que eu me posicionei, todas essas questões que eram problemas para mim foram resolvidas, né? Então, a questão... Michele, que você decidiu, tomou coragem, decidiu fazer desse passo. Né? Você disse, apesar da sua insegurança, será que vai funcionar? Será que não vai? Falar, eu vou fazer isso, não quero mais ficar desse jeito. Agora chega, é agora ou nunca, né? Eu vou tomar essa decisão porque eu quero mudar. A insegurança, ela vai vir mesmo. Não adianta, porque né, a gente está numa zona de conforto. Eu estava numa zona de conforto. E daí eu vou sair dali. Vai me gerar uma insegurança, né? É normal em qualquer área da vida. Só que ou eu mudava, ou eu saía da minha zona de conforto e fazia um reboliço na minha vida, né? Mesmo que isso me custasse alguns não, né? Mesmo que isso me fizesse perder alguns clientes, mas eu precisava me movimentar, eu precisava fazer alguma coisa da forma que estava. Não valeu a pena, né? E não valeu a pena perder aqueles clientes e ter esses novos? Da forma que Pois é, então. Da forma que eu estava me posicionando, gente, sem brincadeira, era daquilo ali para me encerrar minha profissão. Porque várias vezes eu cheguei a falar, eu tô quase largando, eu não quero mexer com isso não, é muito sofrido, as pessoas não valorizam a gente, tudo é caro, e eu já estava para tomar essa decisão. Mas aí eu falei, não, eu vou mudar, eu vou tentar. Porque a gente fica com medo, né, de iniciar o processo dessa mudança, mas eu não tinha outra solução. Ou eu fazia isso, ou eu Você me mandou um áudio.
Eu lembro quando você me mandou um áudio no WhatsApp falando, Maria Fernanda, tá muito difícil, estou muito desanimada, eu não vou, eu vou parar. Não tá dando mais, eu não tô conseguindo enxergar. Eu lembro de que você me mandou um áudio falando isso para mim. Foi. Eu tive vários momentos desse, sabe? Porque, sabe quando você está num trabalho e aí você começa bem, só que aí você começa a ter problema lá dentro, o patrão começa pegando seu pé, aí todo dia você levanta cedo, você pensa, nossa, você vai arrastar, tipo assim, nossa, não queria ir pra lá. Alguém já teve essa sensação em algum momento da vida? Eu comecei a ter, então, eu comecei a ter esse sentimento aqui como paisagista. Eu falei, mas como assim? Eu estudei para isso, eu busquei, eu me programei para ser uma paisagista, eu me sinto realizada na minha profissão. Quantas pessoas gostariam de trabalhar na área que gostam, né? Porque tem pessoas que às vezes fazem uma faculdade por causa do financeiro, tipo assim, é mais em conta, é o que eu consigo pagar. Mas na realidade não era aquilo que a pessoa queria fazer. Então, assim, quem consegue se realizar na profissão, trabalhar naquilo que gosta, isso eu acho que isso é um privilégio, né? E aí eu falo, gente, mas eu estou fazendo aquilo que eu gosto e eu não estou feliz. Como assim? Tem um trem errado, eu não estou feliz, eu estou com aquela sensação, tipo assim, não, vou lá fazer jardim, nossa, não... sabe? Eu estava desse jeito. Mas por quê? Porque eu estava trabalhando toda errada. E aí, a partir do momento que eu comecei a me posicionar, a corrigir esses erros, a mudar minha forma de trabalhar, aí eu comecei a enxergar solução para tudo aquilo que não estava certo, que não estava indo bem. Gente, eu não dormia, eu estava desgastada, eu sou ansiosa, é da minha natureza. Mas sabe aquela ansiedade que te incomoda, que faz você ter quase um ataque cardíaco? Você vê que você está adoecendo? Eu estava dessa forma, eu não estava feliz. Hoje não, eu chego sexta-feira, 5 horas da tarde, eu desligo meu celular da empresa. Eu desligo e vou ser feliz com a minha família, vou passear, vou divertir. Sabendo que você fez tudo o que tinha que ser feito, sabendo que você está de acordo com o que está combinado. Exatamente. E aí, hoje eu descanso, sabe? Eu sei, eu aprendi também, porque a gente quer solucionar tudo. Igual, por exemplo, eu programo jardim para amanhã, aí eu vou para um lugar, começa a chover. Eu me descabelava. Eu falei, gente, o que eu posso fazer? Não tem como eu desligar a chuva, né? Tem coisas que tem como eu resolver, mas tem coisas que independem de mim. E tá tudo bem, não vou me matar por causa disso. E eu me cobrava demais, me cobrava muito por coisas que não tava na minha capacidade, não tinha como eu fazer nada, era esperar. E o melhor disso, desse sentimento que você tem, dessa tranquilidade, dessa paz que agora você tem nesse sentido profissional, é não só de saber que você está com o dever cumprido, é saber que você está crescendo, que a base sua está fortalecida, que agora você está pronta para o que vai aparecer na sua frente, que você vai enfrentar, porque você se sente segura, você sabe que a sua capacidade realmente tá toda aí para você colocar em prática. Então agora é só crescer, buscando novos objetivos e reforçando o que mais que você quer, e cada vez fortalecendo mais os clientes que você quer atender. Exatamente. Então, assim, hoje eu consigo enxergar melhor as situações, consigo lidar com a emoção de, às vezes, perder um projeto para uma pessoa que não tem a minha formação, às vezes perder um projeto para um jardineiro, né? Mais uma vez, gente, não desmerecendo, por favor, me entendam, mas, sabe, hoje eu consigo lidar com a emoção, né, dessa situação. Não é para mim. E ponto, tá tudo bem, né? Não tem porquê eu ficar me cobrando, eu ficar me matando. Não é para mim, sabe? E não é questão, assim, gente, de ser orgulhosa, de ser nariz empinado, não tem nada a ver com isso. Mas uma coisa que eu aprendi com o meu cunhado, né? Ele falou uma coisa para mim uma vez e isso me marcou muito. Lá na cidade dele, ele mora em Camanducaia, ele é engenheiro lá, né? É o que me levou para Monte Verde.
ele tem lá a fama de ser o mais careiro da cidade, né? Ele é o mais careiro. E um dia ele falou assim para mim, não, mas eu abri meu escritório, não foi para todo mundo entrar, não é para todo mundo. Sabe, aí na hora eu fiquei assim, ó, mas como assim, né? Só que depois eu vou refletir nas coisas, e é exatamente isso, gente. Não é para todo mundo, sabe? Não tem nada a ver com ser metido, com ser orgulhoso, né? Ser nariz empinado. Não tem nada a ver com isso. Entendam bem, né? Nada a ver com isso. Mas você vai ter os seus clientes, né? Você vai ter o seu nicho de cliente. Assim como eu tenho os meus, como a Maria Fernanda tem os dela, e tá tudo bem, né? É direcionar seu foco e entender que você é uma empresa e que cada empresa tem um tipo de cliente. Ou entender que você é uma empresa. Exatamente. E é isso, porque às vezes a gente quer sair dando tiro para todo lado, né? A gente quer pegar tudo que tem, mas não é assim que funciona. Né? Então, aí é a questão do posicionamento, né? É isso que o posicionamento ele vai te levar aonde você quer chegar, né? E da maneira correta. Eu demorei muito para entender isso. Demorei bastante. Mas agora as coisas caminham, né, de forma mais clara. Né? Então, fica mais fácil, né, a gente entender certas coisas sem deixar a frustração tomar conta da gente. Né? Então, é isso. É muito isso. Michele, quero agradecer demais, demais, demais você, por você ter aberto seu coração, por você ter contado, ser aberto dessa maneira aqui pra gente. E porque eu sei que essa sua trajetória vai servir de inspiração para muitas pessoas. Porque às vezes, quando eu conto, é como se você se identificou com a minha trajetória, né? Com as coisas que eu falava. Mas às vezes as pessoas falam assim, ela está falando isso com algum motivo. Mas não, é para ver que tem muitas pessoas que estão passando por uma situação que às vezes não vê uma saída. E tem uma saída. Às vezes é só alguém que mostra uma luzinha no final do túnel e segue aquela luz, segue aquele pontinho, segue aquele objetivo e vai. Confia no processo e vai. Porque eu tinha essa sensação que não tinha jeito, que não tinha saída, que ia ficar sempre assim. E tem saída, tem muita saída, né? Mas depende muito da gente. Então, assim, quem tiver a oportunidade de fazer esse curso com a Maria Fernanda, de participar das lives dela, gente, façam, porque gasta um pouquinho do seu tempo, mas faça, porque, gente, para mim foi tudo, me salvou, sabe? Foi uma grande... Me tirou ali daquele sufoco, daquela confusão que eu estava, de pensar até em largar para lá, de desistir. E ela foi lá, me deu a mão, falando, vem aqui que tem. E realmente tem. Então, se você tá vendo a Maria Fernanda aí né, no seu Instagram, ou em algum outro lugar, gente, cola nela, porque eu vou te falar, viu? Nossa, pra mim foi tudo. Foi demais, me ajudou. É o que eu tenho pra falar, porque é a verdade. É a verdade. Eu falei para você hoje já, né? O que mais me deixa feliz, o que me faz continuar aqui, é saber que tem jeito. O paisagismo, os paisagistas, eles precisam confiar em si mesmos. Precisa mudar essa mentalidade, porque nós tem muito potencial. Dá pra gente melhorar cada vez mais. Só de saber de que de alguma maneira eu estou ajudando cada um de vocês. Isso me fortalece de uma maneira que vocês não têm ideia. Da gratidão que eu tenho por estar aqui, por poder ajudar, de compartilhar aqui e de alguma maneira ajudar cada um de vocês. De coração mesmo. É uma gratidão que eu tenho, assim, é imensa, imensa. Então, mais uma vez, muito obrigada, Michele. Obrigada por compartilhar. Obrigada por acreditar, obrigada por ter tomado essa decisão, e fico muito grata por você ter tomado essa decisão de falar assim, eu vou mesmo na insegurança, eu vou confiar e vou seguir, porque eu sei que vai dar certo. É isso. Mas eu te agradeço pela oportunidade, é um prazer estar aqui com você. Nossa, é muito para mim.
E Ah, você sabe que eu estou sempre à disposição. Você sabe disso. eu sei. A hora que você precisar, eu estou à disposição. Obrigada de coração. Pode contar comigo, viu? Também, o que eu puder fazer para te ajudar em alguma coisa, eu estou aqui. Muito obrigada mesmo. Um beijo, Eu viu? te agradeço. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.